Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes, os judeus mais importantes, compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no meio do caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo algum dos teus líderes e apresentem ali as acusações que ele tem contra este homem, se realmente ele fez já algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado a Jerusalém se aglomeraram ao seu derredor, fazendo conta dele muitas graves acusações que não podiam se provar. Então Paulo, em sua defesa, nada fiz de errado contra a lei dos judeus e contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém, ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, bem como sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas das acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras e ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou a César, então irá para César. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que ali estavam passando muitos dias, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e dos líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não era costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com os teus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo ele comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores os levaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com eles acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém, julgado ali acerca destas acusações. Apelo para que fosse guardado da decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. E ele respondeu: Amanhã o ouvirás. Paulo perante Agripa. E no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com altos oficiais e homens importantes da cidade, por onde Festo e Paulo foram trazidos. Então Festo disse: Ó rei Agripa, todos os seus senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica
Me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele não fez algo que mereça a morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a Sua Majestade. Por isso eu trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que foi feita a investigação que eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, Paulo, continua-se o julgamento de Paulo. E a gente fica se questionando todas as vezes que a gente lê as escrituras. Nem os próprios julgadores achavam motivo para julgá-lo. Assim como foi feito com Jesus. Nem os próprios julgadores tinham motivo para julgá-lo. E aí eu pergunto para vocês, por que será? Por que será que fizeram isso com Paulo? Por que será que foram até o fim com Jesus? Por um único motivo. Eles não estavam indo contra nenhuma lei da terra. Mas tinha alguém que os odiava profundamente. E este alguém, que não é uma pessoa, é o príncipe deste século. E o nome dele é Satanás. Então o inimigo, assim como no Jardim do Éden, armou uma arapuca, uma cilada para Eva e Adão e fez com que o homem caísse em pecado. Assim, ele influenciou a mente de muitas pessoas que estavam distraídas com este século, incitando o ódio sobre as coisas de Deus. E é assim que o inimigo age. Esses dias uma pessoa me perguntou, Polly, como? Me responde como? Já que o demônio não é onisciente, ele age tanto na nossa mente. Me explica, Polly. Como assim? Ele não é onisciente. Como ele penetra os nossos pensamentos e muitas vezes nos faz como marionete nas mãos dele, nas garras dele. Eu disse a ela algo muito precioso que eu aprendi ao longo da minha vida e eu vou compartilhar aqui com vocês. O inimigo de fato não é onisciente, mas ele é o príncipe deste século. Nós precisamos de entender a realidade do reino de Deus. E precisamos de entender que a terra lhe foi dada por herança. O inimigo sabe que ele está perto do fim. Ele sempre esteve perto do fim. Então a grande intenção dele, assim como ele foi lá e levou uma parte dos anjos de Deus com ele para governar sobre esta terra, os anjos caídos vieram junto com o inimigo e eles estão ao nosso derredor. E se eles puderem, eles querem levar a nossa alma para o lugar onde eles vão. E onde eles vão é um lugar triste, sombrio e escuro. Eles querem pegar a alma de todo homem e mulher que eles puderem e levar para o abismo. Só isso. Mas por quê? Para nos aniquilar. Para provar para Deus que o homem não tem jeito. Sendo que Deus já trouxe Jesus para nos redimir. Por isso que a única forma que eu e você temos de nos redimir e de estarmos com Deus no dia das bodas do Cordeiro, de reinarmos com Deus em glória, é através do sangue de Jesus. Não existe outra forma possível de adentrar a mansão celestial.
Se o fim de tudo é ir para o céu, e o inimigo sabe que o fim de tudo é ir para o céu, ele vai tentar roubar você para levar você e eu para perto dele, que é o abismo. A palavra de Deus diz que no céu não haverá choro nem pranto. Nós saberemos tudo o que aconteceu, mas nós não sentiremos mais dor. Pelo contrário, o inferno é lugar de ranger de dentes. E o inimigo da nossa alma, como ele é um anjo caído, como ele é alguém que não quis a glória de Deus, a intenção dele é fazer com que eu e você nos percamos do caminho. Ele não precisa de tantas coisas assim. Ele só precisa que a gente perca o caminho. Ele só precisa nos distrair. Ao ponto de que a gente se perca tanto na gente mesmo que a gente não consiga nem olhar o ponto onde a gente caiu para pegar o caminho de volta. Sabe quando você está fazendo o caminho errado e você tem que pegar o ponto onde você errou e voltar? É bem aí que ele quer que a gente se distraia na nossa jornada. Por isso que eu digo algo sério a vocês. A única forma de ir para o céu é através do sangue de Jesus. É através do reconhecimento do sacrifício na cruz. Nós estamos vivendo a pré-Páscoa. Esse é sim um momento de reflexão, um momento de entender tudo o que foi feito por mim e por você. Um momento de entender que cada gota do sangue de Jesus derramado naquela cruz importa. E ela tem que ser suficiente para nos levar onde a gente precisa de ir, que é para o céu. O sangue de Jesus é o Waze que a gente precisa para não se perder no meio do caminho. Quando a gente entende o sacrifício dele e percebe o quanto ele se entregou pelos seus pecados e pelos meus pecados, a gente percebe que é suficiente. Só que o inimigo da nossa alma, como eu disse, ele tem pressa. Ele tem tanta pressa que ele precisa aniquilar toda e qualquer esperança que reside no meu e no seu coração. Então ele é acusador. Um dos nomes do nosso inimigo é acusador. Ele nos acusa dos nossos erros, ele nos acusa do nosso passado, ele nos acusa da nossa velha aliança, ele nos acusa de todas as vezes em que nós negligenciamos o nosso papel. Ainda que eu e você estejamos na nova aliança, a gente precisa de focar toda a nossa vida nas gotas do sangue de Jesus, porque em todo o tempo o demônio vai nos relembrar de todo o nosso erro, de tudo que a gente fez que nos afastava da presença de Deus. E se a gente se distrair, focar no que ele está dizendo, a gente se perde de novo no meio do caminho. Porque a intenção dele é nos confundir. Existem muitas pessoas que conhecem a Jesus, que sabem quem é Jesus, que entendem o sacrifício da cruz e que estão distraídas, que estão perdidas. Como Polly? Como pode, Polly? Elas deixaram de seguir o que é suficiente e passaram a se distrair com as coisas deste mundo. E eu acredito fortemente no meu coração que esse é o maior erro.
que um ser humano pode cometer. Desfocado que importa para ouvir a voz da serpente. Adão e Eva estavam no paraíso. Eles só precisavam obedecer. Eles podiam tudo, menos um fruto. Estar com Cristo é poder muitas coisas, menos um fruto. O fruto do pecado, o fruto da desobediência. Estar com Cristo é seguir em obediência até o fim. Eu conversava esses dias com uma mulher que ela decidiu perdoar o marido. Ninguém queria que ela perdoasse o marido dela. Ele era um homem, um péssimo marido. Só que chegou um momento da vida dela em que ela tinha que decidir perdoar ou não, seguir ou não. E ela decidiu seguir. Então ela foi e se lembrou da gota do sangue de Jesus. E ela entendeu a aliança que ela fez no dia do altar e decidiu seguir. Mas os acusadores, eles sabem do nosso passado. Eles nos distraem com as coisas deste mundo. E então ela começou a ouvir. Uai, você vai voltar para ele? Ele maltratava você. Ele dizia que não te amava. Ele dizia que era uma péssima esposa. Ele dizia que você não era o suficiente. E começaram. E ali ela começou a sentir muitas dúvidas e começou a ficar perdida acerca da decisão dela. E nós estamos no mês de março e eu lembro que ela falou comigo essa história no início de janeiro. E recentemente, março não, hoje é 1º de abril, né? E ela veio falar comigo essa semana, dizendo que ainda estava confusa. Mas o que ela vivia dentro de casa era um renovo. Mas o que ela vivia da porta para fora eram acusações. E eu disse para aquela moça, olha, agora você vai ter que se decidir. Ou você vive a nova aliança, você carrega a sua cruz e segue, e você diga a todas essas pessoas que você se importa com o teu juramento feito no dia que você foi pro altar com este homem. Ou você não vai aguentar. Porque as pessoas, elas estão distraídas com a história do artista que ela escuta, com a história do amiguinho que ela escuta, com a historinha do fulano que ela escuta. Então elas querem te distrair. O que você vive é um renovo? É. O que você vive dentro de casa tem agradado o coração de Deus? Tem. Falei, então minha irmã, segue. Segue, se impõe. Então, às vezes, a gente vai ter que se apresentar. Assim como Paulo se apresentou em Jerusalém, foi conduzido a Cesareia para ir para Roma, para enfrentar o peso da cruz, o peso do que ele acreditava. Era isso que Paulo estava enfrentando aqui. O peso de ser um homem de Deus. Talvez eu e você vamos ter que enfrentar, quer dizer, teremos que enfrentar o peso de sermos homens e mulheres de Deus, muitas vezes na nossa vida. Se você estiver com a gota do sangue de Jesus te conduzindo, aí é que você vai ter que enfrentar mesmo. As pessoas vão te acusar, vão te condenar, mesmo sem saber o porquê. Apenas porque você está cumprindo o propósito para o qual você foi chamada. O dia que você estiver totalmente alinhado à palavra, aí esse dia você vai ser julgada.
Quer ver mulher mais julgada do que a mãe de família que decide ser dona de casa? Quando é que nos foi mandado trabalhar? Quando é que nos foi mandado que era uma obrigação a gente fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, dominar o mercado de trabalho e tentar nos equiparar como um homem? Quando o feminismo entrou no mundo. Através da raiz de iniquidade do inimigo. Quando foi que nos distraíram com essa verdade secular? Quer ver? Exatamente. Quer ver uma mulher ser condenada? Tenha filhos. Não tenha um não, tenha dois. Dois não, três. A mulher que tem 4 filhos e que ainda não trabalha fora e que depende do marido, acabou a vida dela. Já era. Presta pra nada pra sociedade. Sendo que o propósito para o qual a gente se formou, sendo que o propósito para o qual Cristo nos chamou é nossa família. É educar homens e mulheres para o reino e para a glória dele. Eu quero saber aonde você quer ser aprovado. Diante dos homens ou diante de Deus? Eu não estou dizendo que é errado trabalhar. Eu amo trabalhar. Vocês sabem que eu sou advogada e hoje não tenho pretensão nenhuma de largar o meu emprego. Pode ser que daqui a um tempo eu não precise, ou não queira, ou não trabalhe mais com isso, com certeza. Pode ser que daqui a um tempo eu entre em concordância com Deus e Ele diga que o propósito é outro. E as pessoas podem até falar, nossa, que loucura, Poliana, logo você. Quantos anos você tem uma carreira dedicada a ela? Hoje eu já tenho 11 anos de carreira jurídica. E você vai largar tudo para servir o propósito para o qual Deus te chamou? Vou. Porque entre ser uma master advogada na terra e uma moradora do céu, eu e você precisamos preferir sermos moradores do céu. A única coisa que eu preciso é seguir a gota do sangue de Jesus. E nessa gota não está dizendo que eu sou obrigada a me comportar feito as mulheres deste mundo. Claro que com a nossa profissão, eu e você, mulher linda, nós temos alcançado grande parte de gente para o reino de Deus, nós temos complementado nossa renda, a gente tem nossa liberdade, a gente pode alcançar coisas que a gente não alcançava antes. Isso é lindo, isso é necessário e fundamental. A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, ela sim, ela trabalha, né? Também, ou dentro ou fora de casa, mas ela trabalha. E isso não é o fator primordial na nossa vida. Eu só estou explicando que o que importa não são as coisas deste mundo. As coisas deste mundo são um complemento e é um benefício, um privilégio. Uma pessoa entender que ela não precisa das coisas que são oferecidas deste mundo para poder ir para o céu. Eu e você precisamos de entender onde o Senhor quer te colocar. Às vezes o Senhor quer te colocar no emprego público, para você ali alcançar pessoas para o reino dele, para a glória dele. Às vezes Deus quer te colocar na segurança pública, mulher,
para que você acolha outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Às vezes Deus quer te colocar dentro de um hospital para você cuidar do enfermo, do ferido, e isso é lindo. Mas em tudo que a gente for fazer, em todas as coisas, a gente precisa se vestir da verdade. Tá aí uma coisa que eu trabalho com a verdade. Talvez por isso que eu não sou uma advogada milionária. Porque não adianta. Eu serei cobrada por cada processo que eu atuei. Se eu decidi, se eu escolhi ir para o mercado de trabalho, ainda assim, no dia do julgamento final, eu serei julgada por cada processo que eu atuei. E aí, como eu vou me apresentar diante de Deus? Como uma obreira aprovada? Os meus clientes vão ver a presença de Cristo no meu labor? Ou eu vou ter ganhado causas por ganhar, mentindo e enganando? Não use do seu ofício para agir com negligência, porque em todas as coisas nós seremos cobrados diante de Deus. Você só foi colocado no trabalho que você está para levantar o nome de Jesus. O único fundamento de uma mulher trabalhar, um homem para trazer provisão, é para que as pessoas que ali estão vejam a glória de Deus através da minha vida. Se os meus clientes não verem a glória de Deus na minha vida, eu não vou estar cumprindo a minha missão. Vocês conseguem me entender? Se você que é dona de casa, se o povo da tua casa não vê o carinho e o cuidado que você cuida das pessoas de dentro da sua casa, ali você vai estar se perdendo na sua missão. Volta. Volta a entender. Hoje, é o caminho de volta. A gente está sendo puxado. Se a tua missão é limpar banheiro, hoje acabou. Se a minha missão é fazer uma audiência, é fazer uma audiência e que naquela audiência as pessoas possam ver e entender que eu sou representante de Deus ali na terra. Quantas vezes eu cheguei em audiência e outra parte me xingou, falou palavrão ao meu respeito. Eu nunca debati. Nunca. 1, 2 vezes por ano, pelo menos, eu sou xingada no meio da audiência. Ah, mas você é advogada, você precisa? Não, não preciso. A quem eu respondo? A única saída, o único porquê que tem de uma mulher trabalhar é para que ela resplandeça o amor de Deus onde ela esteja. Você só foi plantado onde você está para que as pessoas vejam Jesus em você. Só. Porque a nossa verdadeira missão está dentro de casa. Não se perca no meio do seu trabalho. Não se distraia. A minha verdadeira missão está com os meus. A sua verdadeira missão está com os seus. A nossa única intenção é levar a glória de Deus para as pessoas aqui na terra. E sim, muitas vezes nós seremos julgadas e condenadas. Julgados e condenados. Mesmo sem motivo para que nos sejam julgados. Nossa, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito, eu estou ali, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou usando da verdade, as pessoas estão me julgando. É porque elas estão distraídas. Não se distraia. Se você está fazendo exatamente o que você tem que fazer, não se distraia. Elas estão erradas, não você. Cumpra o papel para o qual você veio aqui na Terra.
Se o papel que você veio aqui na terra foi curar de feridos, cure os feridos. Se foi fazer cirurgia, faça cirurgia. Mas que em todo o seu papel, ainda que seja limpar o chão da tua casa para os teus filhos, as pessoas possam ver a glória de Deus através das tuas mãos. Não se distraia. Eles estão distraídos. Você não. Respire fundo. Carrega a sua cruz e siga. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está aqui na frente, nesse propósito que é seu, que nasceu no teu coração e que a gente abraça ele, vive ele com todo o amor do mundo, porque nós queremos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Eu sei que o Senhor se importa com a nossa salvação e que aonde a gente for, nós possamos resplandecer do teu amor e da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não se distraia. Ainda que você esteja debaixo de um julgamento, de uma condenação das pessoas, se você está fazendo exatamente o que você foi chamada para fazer por Deus, se ali você tem conseguido manifestar o amor do céu na terra através do que você está fazendo, como eu disse, seja no seu trabalho, seja fora de casa, seja perdoando, seja amando, seja seguindo, não se distraia. As pessoas vão te julgar. Siga. Se o propósito do seu coração é ter uma família grande, siga. Se o propósito que o Senhor colocou no seu coração é ser uma profissional, a ponto das pessoas verem a glória de Deus através das suas atitudes naquele trabalho, siga. Mas é que em todas as coisas você saiba e entenda que no dia do julgamento final, tudo você vai ter que apresentar diante de Deus. E o que mais vai pesar e importar são as pessoas que Ele deu para você cuidar. O teu Waze, a tua direção, tem que ser a gota do sangue de Jesus. E onde tiver o amor de Deus para você exercer, ali é o seu lugar. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.